Saindo, queridos, quero convidar você para abrir a palavra do nosso Deus, a santa palavra do nosso Deus. No Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Na última mensagem desta série, nós vimos acerca do terceiro sinal realizado por Jesus. Está aí logo no capítulo 5. E como já observamos nas mensagens anteriores, o apóstolo João, o autor deste evangelho, registra apenas 7 sinais realizados por Jesus. 5 destes sinais são extraordinários do evangelho. A transformação da água em vinho, a cura de um oficial do rei, também a cura do paralítico próximo ao tanque de Betesda, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Nós só encontramos estes milagres, que João chama de sinais, registrados no Evangelho de João. E 2 sinais neste evangelho também encontramos nos outros, que é exatamente esse sinal, a multiplicação dos pães e peixes, e o relato de Jesus andando sobre o mar. E estes sinais apontam para o propósito do autor, porque João, quando escreve este evangelho e relata os sinais de Jesus como milagres, era para que as pessoas pudessem crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Então, estes sinais também servem para apontar para Cristo como o Messias, o Filho de Deus, o enviado por Deus para salvar o mundo. Mas antes de lermos, irmãos, o texto da mensagem, eu quero falar um pouco do contexto em que ele está inserido. O terceiro sinal que foi realizado por Jesus em Jerusalém, onde na ocasião estava acontecendo uma festa, mas João não cita o nome desta festa, ele não deixa claro, e talvez alguns comentaristas sugerem que a festa era da Páscoa ou a do Pentecostes. Fala que Jesus estava nessa festa e lá ele viu um paralítico próximo ao tanque de Betesda. E esse paralítico ele é curado no dia de sábado. E ali então os fariseus chegam até aquele homem e perguntam por que ele estava carregando o seu leito. E ele disse que um homem o curou e mandou, e disse a ele: levanta e anda, toma o teu leito e anda. Ele apenas obedeceu. E ali no capítulo 5 é registrado o embate que Jesus teve com os fariseus por causa que Jesus curava no dia de sábado. Se você observar o versículo 18 do capítulo 5, quando ele realiza o 4º sinal que nós iremos ver nesta noite. E é importante nós observarmos que o Evangelho de João, ele traz um movimento feito por Jesus em 2 regiões. Em um momento, Jesus está na Galileia, conhecido como Ministério Galileu, e em outro momento ele está na Judeia, também pregando, levando a mensagem do reino. E entre esses 2 sinais, nós conseguimos observar esse movimento. No capítulo 5, ele estava em Jerusalém. Agora, no capítulo 6, que nós iremos ler, ele está na Galileia, cerca de 121 quilômetros. Realizando outro sinal. Agora que vimos um pouco do contexto dessa passagem, vamos ler do versículo 1 até o versículo número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe:
não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles. E disse também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estava fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Irmãos, hoje veremos acerca do 4º sinal registrado por João. E o meu objetivo nesta noite é expor este sinal, trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Então nós iremos observar o ambiente desse sinal, as circunstâncias que levaram Jesus a realizá-lo, os resultados e, por último, o discurso que Jesus faz acerca deste sinal. E o tema que desejo abordar nesta noite é exatamente o 4º sinal de Jesus. O 4º sinal de Jesus. Em primeiro lugar, veremos o ambiente deste sinal. Em que local o 4º sinal foi realizado? Versículo 1 diz que depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia. Novamente aqui vemos João utilizar esta expressão, que ele também usa no capítulo 5, passadas essas coisas, ou depois dessas coisas. A que coisas João estava se referindo? Alguns comentaristas dizem que o capítulo 6 de João deveria estar depois do quarto capítulo, exatamente por causa da distância que Jesus percorre até realizar esse sinal no mar da Galileia. Então, alguns sugerem que depois do 2º sinal de Jesus, registrado no Evangelho de João, viria logo essa passagem, porque Jesus estava próximo da Galileia. Mas, seguindo a ordem deste Evangelho, o depois dessas coisas, João está se referindo ao que ele relatou antes, que foi exatamente a cura do paralítico em Jerusalém. Em Jerusalém. Então, estava ali Jesus, junto com os seus discípulos, e depois dele que ele realizou este sinal, diz aí o texto, que ele atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E por que esse mar também tinha esse nome? Antes de ser escrito o Novo Testamento, no Antigo Testamento, lá no livro de Naum, é citado este mar com o nome de Quinerete. E agora ele recebe esse nome porque o rei Herodes, Antipas, ele fundou uma cidade chamada Tibérias, em homenagem ao imperador de Roma, Tibério, do 1º século. E então o mar, ele recebe também esse nome de Tiberíades, por estar ali próximo à cidade. E provavelmente, na época de Jesus, o mar era conhecido como o Mar da Galileia, mas que na época em que o Evangelho foi escrito, nos anos 90, depois de Cristo, ele já era conhecido como o Mar de Tiberíades. E como foi visto nas exposições anteriores, a fama de Jesus já corria por toda a região. Depois que Jesus realizou o 1º sinal, ele vai para a Judéia, ali exerceu o seu ministério, e ali vários sinais são realizados por Jesus, também na Galileia, e as pessoas estão indo atrás de Jesus exatamente por causa dos seus sinais. E o versículo 2 diz: seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Essa multidão, como veremos no decorrer dessa exposição, não estava seguindo Jesus porque creu no seu nome. As pessoas estavam seguindo Jesus porque ficaram impressionadas diante dos seus sinais.
E havia da parte dessas pessoas o interesse de serem beneficiadas ou receber algo da parte de Cristo. No entanto, elas não estavam interessadas no Salvador do pecado, mas estavam impressionadas com a sua capacidade de operar milagres. E o que a multidão não estava entendendo era que aqueles milagres eram, na verdade, sinais. E ao usar o termo sinais, em vez de milagres, João está comunicando a autoridade divina e a majestade de Jesus. O foco não era o sinal, e sim o autor divino. E isso as pessoas não estavam compreendendo. Mas apesar da sua popularidade, Jesus ele deixa a multidão antes de atravessar o mar, para ficar um tempo a sós com os seus discípulos. No versículo 3 e 4, temos: então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus se afastou da cidade, vai para uma região montanhosa para ter este momento com os seus discípulos, e o texto informa que a Páscoa estava próxima, que era uma festa importante do calendário judaico, que lembrava da libertação do povo de Deus nas mãos de Faraó. Irmãos, é interessante a gente observar que Jesus sempre estava em movimento em prol do reino. E por onde ele passava, as marcas deste reino eram deixadas. As pessoas acompanhavam Jesus porque nele havia graça, misericórdia, bondade e compaixão. E mesmo sabendo que algumas pessoas estavam ali apenas por puro interesse, ele nunca negava uma cura, sempre estava pronto a servir a essas pessoas. Não imaginou que nós também temos esse desafio de nos movimentarmos em prol do reino de Deus? E por onde nós passarmos, deixar as marcas deste reino. Isso me faz lembrar da história de um missionário chamado David Livingstone. Não sei se os irmãos já ouviram falar deste missionário, bastante conhecido. Ele nasceu na Escócia em 1813 e teve a sua vida dedicada para pregar o evangelho na África. E ele percorreu todo o interior da África, onde ele perdeu a sua esposa, que foi vítima de uma febre alta. Mesmo assim, ele continuou a pregar o amor de Cristo. Quando Livingstone morreu, o seu corpo foi levado para a Inglaterra, mas o seu coração ficou na África. Literalmente, abriram o peito dele, tiraram o coração e deixou na África, de tanto que ele amava aquele país. Anos mais tarde, alguns missionários resolveram traçar o mesmo trajeto que Livingstone fez durante a sua jornada missionária. E quando ele começou a pregar, a falar de Jesus para os nativos, eles começaram a dizer: este homem esteve entre nós. Os missionários ficaram assustados e disseram: não, vocês não compreenderam, este homem Jesus, ele veio há 2000 anos atrás, impossível ele estar aqui entre vocês. Não, este homem aí esteve sim aqui entre a gente. Os nativos, eles estavam se referindo a Livingstone. Esse homem parecia tanto com Jesus que quando os missionários falaram de Cristo para aqueles nativos, eles estavam confundindo Jesus com Livingstone. Por onde este homem passou, ele deixou as marcas do reino de Deus. E esta é uma grande lição para nós, irmãos. Jesus sempre estava em movimento. Da Judeia foi para a Galileia. As multidões estavam atrás de Jesus. Pessoas e mais pessoas queriam ouvir Jesus, exatamente porque ele carregava as marcas do reino de Deus. Em primeiro lugar, vimos o ambiente do quarto sinal realizado por Jesus. O ambiente deste sinal era uma região montanhosa, próximo ao mar da Galileia, e junto com os seus discípulos, Jesus está ali, pronto para receber uma multidão. Agora, em segundo lugar, irmãos, nós veremos a situação que envolveu o quarto sinal, o que levou Jesus a realizá-lo.
Nós primeiro somos informados aqui no versículo 5 que uma grande multidão vinha ter com ele. Observe comigo, por favor, versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Quando Jesus viu aquela multidão, por mais que ele queria estar a sós com os seus discípulos, e o Evangelho de Marcos nos informa isso, quando Jesus ele vê aquela multidão, ele não diz para os seus discípulos: vamos correr daqui? Não aguento mais esse povo, só quer sugar de mim. Sabe quando você está na porta de sua casa e de longe você avista um irmãozinho chegando: ih, rapaz, vamos correr aqui? Jesus não faz isso, irmãos. Ele não rejeita ninguém. E ali aquela multidão se aproxima. E Jesus pergunta a Filipe: onde é que nós vamos encontrar pães para dar de comer a este povo? Ao fazer essa pergunta para Filipe, Jesus tinha o objetivo de o experimentar a sua fé. E por quê? Qual seria a solução óbvia para aquela situação? Está vindo uma multidão, nós não temos recursos para alimentar esse povo. Despede eles. Despede. Fala que não tem como agora, manda eles ir embora. Mas essa não é a atitude de Jesus. Ele vira para o seu discípulo e diz: onde nós iremos encontrar pães para dar de comer a este povo? Porque olhando para o ambiente daquele lugar, irmãos, não tinha nenhum mercado, estava distante da cidade, não tinha nenhum recurso. Mas diz o texto, versículo 6, que: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus testou os seus discípulos, e as suas respostas revelaram que eles estavam com seus corações adormecidos, com os olhos vendados. Faltou-lhes o exercício da fé. Qual foi a resposta que Filipe e os seus discípulos deram a Jesus? Duas respostas foram dadas. Versículos 7 e 8 diz: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? A primeira resposta, que é a de Filipe, revela que ele não conseguiu sair da esfera natural. A sua resposta é totalmente racional. Senhor, de acordo com meus cálculos aqui, 200 denários não daria para comprar pão suficiente para esse povo. 200 denários, irmãos, era uma moeda de prata equivalente a uma diária de trabalho braçal, que hoje seria, na verdade, a diária de um pedreiro, né, mais ou menos isso, 150, 170 reais. Então, Filipe está dizendo a Jesus que: Senhor, não bastaria. 200 dias de trabalho ou mais não bastaria para alimentar este povo. A segunda resposta é a de Filipe: Senhor, tem um jovem ali, uma criança, com os pães, com os peixes, mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente. E, infelizmente, irmãos, os discípulos não passaram do teste. Mas o Senhor Jesus sabia o que estava para fazer e coloca o seu plano em ação, dando a seguinte ordem para os seus discípulos, versículo 9. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Se apenas o número de homens era de 5.000, estima-se que o número total de pessoas que estavam ali ultrapassava 15.000, juntando ali crianças e mulheres. Então, a multidão, aproximadamente 15.000 pessoas estavam ali para ouvir Jesus, para ver Jesus. E qual é a reação dos discípulos quando eles recebem esta ordem de Jesus? Versículo de 11 a 13, versículo 10 até o 13 diz: disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000.
Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quantos queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim eles fizeram, obedecendo o sinal de Jesus. De uma forma simples e majestosa, João ele revela como Jesus realizou esse sinal. Apenas dando graças ao Pai. E então, à medida que o povo ia tirando os pães, eles iam se multiplicando. Não tem nem como imaginar algo dessa forma, né, irmãos? Talvez gente de um cesto pegava um, aparecia dois. Mas Jesus realizou esse sinal, sem fazer nenhum escândalo. Como vemos às vezes aí na televisão, as pessoas gritando e... simples, agradeceu o Pai. Nós temos aqui uma atitude de compaixão, de misericórdia da parte de Deus. Porque o que levou Jesus a operar esse sinal, a situação que envolvia aquele sinal, era exatamente de pessoas famintas. Além de querer ver Jesus, também receber algo da parte dele. Infelizmente, irmãos, os discípulos tiveram a mesma atitude do povo de Israel quando saíram do Egito. Hoje nós vimos um pouco aqui sobre os 10 mandamentos. Um povo que viu o mar se abrir, um povo que viu água saindo de uma rocha, maná caindo do céu. E quando Deus deu uma ordem para eles dizendo: a terra é de vocês, nós não vamos conseguir, Senhor. Moisés, o povo lá é muito poderoso. Os discípulos agiram aqui da mesma forma. Em vez de eles dizerem a Jesus: Senhor, eu não sei, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Eu sei que o Senhor pode. O Senhor é poderoso. Era essa a resposta que o Senhor, Jesus, esperava ouvir dos seus discípulos. Vocês lembram o que João escreveu no capítulo 1 do seu Evangelho? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Estava ali ao lado dos discípulos o Criador do mundo. Estava ali, no lado dos discípulos, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho. E tudo o que nós vemos nesse mundo, tudo foi através dele. Os discípulos não tiveram a capacidade de enxergar isso. O Verbo de Deus, o Deus encarnado do lado deles. E eles dizendo: 200 denários, não é capaz. Temos aqui uns pãezinhos, mas o que é isso? Não dá para alimentar. Queridos, o que seria para Jesus alimentar uma multidão de quase 20 mil pessoas, 15 mil pessoas? Não seria nada para ele. Mas o que ele queria, o desejo dele era ouvir dos seus discípulos, expressando essa fé. Ah, meus irmãos, quantos não estão com a fé adormecida? Quantos não continuam aí dizendo que crê no Filho de Deus, mas na hora do aperto, esquece que tem o Verbo, o Filho de Deus, do seu lado? Mais uma vez quero citar a história de um homem chamado George Muller, um pastor inglês que ficou conhecido por ser um homem de oração, que tinha fé na providência de Deus, e crente nessa providência, ele construiu 5 grandes orfanatos, e diz a história que esse homem cuidou de 10.024 órfãos durante toda a sua vida, e ele não saía pelas ruas pedindo oferta, não saía por aí fazendo campanhas, de forma alguma, ele apenas confiou. E ele orava pedindo para que Deus colocasse nos corações das pessoas o desejo de contribuir com o seu trabalho, que era cuidar das pessoas órfãs. E durante toda a sua vida, irmãos, este homem nunca pegou um empréstimo no banco. Nunca passou fome, nem ele e nem os órfãos. E diz que certa vez o seu orfanato amanheceu sem nenhum mantimento.
sem nenhum pão na despensa. E os funcionários ficaram desesperados. E disse George Muller, não tem pão, o pão acabou. Logo, logo as crianças vão acordar e não tem pão, não tem nada para oferecer a elas. E a resposta dele foi a seguinte: a minha aliança não é com homens, é com Deus. Diz que ele saiu de onde ele estava, foi para o seu quarto e fez a seguinte oração: Pai dos órfãos, falta-nos pão, em nome de Jesus. Amém. Passou algum tempo, bateu na porta do seu orfanato, estava ali várias carroças com pães, que era para a família real, e o padeiro-chefe disse a ele: Ô Muller, senhor Muller, nós estamos com esses pães aqui que passaram do ponto, ficou um pouquinho torradinho, e a família real, o castelo, não aceitou. Então nós queremos deixar assim, sabemos que você tem um orfanato aí, tem várias crianças para alimentar, queremos deixar esses pães aqui com você. E a resposta de George Muller foi: não foram os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu nossa oração e teve misericórdia de nós. Irmãos, o que levou Jesus a realizar esse sinal foi a sua misericórdia e compaixão por aquela multidão que enfrentou uma longa distância para vê-lo. Mas não foi apenas essa situação que levou Jesus a multiplicar aqueles pães. Também foi para mostrar aos seus discípulos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele era de fato o Cristo, o enviado de Deus. Mas o foco não era a multiplicação, e sim o autor divino. Diante daquela multidão e da falta de fé dos seus discípulos, o Senhor age com misericórdia, realizando este sinal. Irmãos, em primeiro lugar, vimos o ambiente desse sinal, onde ele foi realizado. Em segundo lugar, vimos aqui a situação que envolveu este sinal. E agora, em terceiro lugar, eu quero ver com os irmãos os resultados do quarto sinal realizado por Jesus. Os resultados do quarto sinal. Diz aí o versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. As pessoas ficaram maravilhadas. Como esse homem usou apenas 5 pães e 2 peixes para alimentar toda essa multidão? De fato, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. E ao usar essa expressão, o profeta que deveria vir ao mundo, eles estavam lembrando da palavra de Moisés, lá escrito em Deuteronômio capítulo 18, no versículo 15 ao 18, que diz assim: o Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás segundo tudo o que pedistes ao Senhor. Versículo 18: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Quando a multidão viu Jesus realizando este sinal, pensaram nessa passagem: este é o homem que Moisés falou acerca dele. Está aí o profeta que haveria de vir. E a reação do povo é de pegar Jesus e proclamar o rei de Israel. Irmãos, não é um erro ver Jesus como um profeta. Segundo a teologia sistemática, ela diz que Jesus teve 3 ofícios. Ele foi profeta, sacerdote e rei. Ele foi profeta porque ele anunciou a palavra de Deus. Ele é rei porque ele governa esse mundo com o seu poder. E um dia todos estarão diante do seu trono. E ele é sacerdote porque ele está junto ao Pai, intercedendo por nós. Então aqui Jesus estava exercendo o ofício de profeta. Mas as pessoas viram Jesus apenas como mais um profeta, um simples profeta que veio realizando sinais. E Jesus não é apenas um simples profeta, ele é o profeta, o enviado de Deus, o Filho de Deus. Irmãos, quando Jesus ele vê aquela multidão querendo pegá-lo à força, porque a expressão do texto
no original diz isso, que o povo queria tomá-lo à força e proclamar ele rei. Qual é a atitude de Jesus? Versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. A atitude desse povo fez Jesus retirar do meio deles, se retirar do meio deles. Porque as pessoas viram mais uma vez apenas o milagre, elas não entenderam que aquilo era um sinal. Elas viram uma oportunidade para se rebelarem contra o Império Romano e libertar Israel da mão de Roma. E que assim como Moisés libertou o povo das mãos de Faraó, chegou a hora de Jesus também libertá-los das mãos de Roma. Mas, irmãos, Jesus não veio, não desceu para libertar o povo das mãos de um império. Por mais opressor que ele fosse, Jesus ele veio para nos libertar aquele povo de algo muito pior, que é o pecado. Que é o pecado. Isto ele fez. E às vezes nós agimos semelhante a esse povo, porque estamos mais preocupados com as nossas coisas, né, os nossos desejos, do que ter um relacionamento com Cristo. Aquele povo, diante daquele sinal, não pensou: este é o Filho de Deus. Ele veio para nos libertar da ira de Deus, ele veio para morrer pelos nossos pecados. Glória a Deus! Bendito seja Deus, porque o nosso Salvador está entre nós. Não foi esta a atitude do povo. Este é um profeta. Agora os romanos vão se ver com a gente, porque nós temos um homem poderoso no meio de nós. Irmãos, interessante que diante daquela honra que Jesus estava para receber daquele povo, ele se retirou. Isso aqui também nos deixa uma lição. Jesus não aceita uma adoração corrompida. Não adianta levantarmos as mãos, abrir a nossa boca, sair da nossa casa, prestar uma adoração que não seja verdadeira. Sabe qual vai ser a atitude de Deus? Se retirar. Não aceita. Sua santidade não aceita. É por isso que o Evangelho de João, capítulo 4, diz que que Deus procura por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Toda adoração corrompida é rejeitada. Deus não aceita. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, diz, né? Para apresentarmos a Deus sacrifício puro, santo e agradável. Aqui o povo queria prestar uma honra para Cristo, mas uma honra corrompida, segundo os seus desejos. Deus não aceita. E a má interpretação deste povo levou Jesus a fazer um discurso acerca deste sinal. Agora eu convido os irmãos a lerem comigo o mesmo capítulo, do versículo 30 até o versículo de número 40. Diz assim: então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu verdadeiro. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Como este povo não entendeu o sinal feito por Jesus? Foi o jeito, foi a solução, Jesus declarar algo acerca desse sinal. E aqui ele diz claramente a eles
eu sou o pão da vida. Vocês vêm até mim, não por causa das minhas palavras, não porque creem em mim, vocês vêm até mim, porque vocês estão interessados no pão, no alimento. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, eu sou o pão do céu. As pessoas estavam dizendo a Jesus, Senhor, espera aí, o Senhor fala que veio de Deus, que nós temos que crer na tua palavra, mas o que o Senhor fez? Quais são os teus sinais? Porque Moisés fez o maná cair do céu. Então Jesus responde, não foi Moisés. E aquele povo que comeu daquele maná, pereceram, morreram, mas eu sou o pão da vida. Jesus mais uma vez está fazendo aqui um contraste entre o alimento natural e o alimento espiritual, da mesma forma que ele fez com a mulher samaritana. O contraste da água do poço de Jacó, com ele sendo a água da fonte da vida. Meus irmãos, tem muita coisa a vermos aqui sobre esse discurso de Jesus, mas eu quero focar aqui na reação do povo, no final de tudo isso, porque depois que Jesus se retirou, eles foram encontrar-se com Jesus no outro dia, é que Jesus dá esse discurso a eles. Mas, olha o que diz aí o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-se, isto vos escandaliza? Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Irmãos, eu já disse aqui uma vez, ministrando essa série, que diante do Evangelho de João, só temos duas respostas para dar. A primeira resposta é, sim, Senhor, eu creio. Eu creio nos teus sinais, eu creio que tu és o Filho de Deus. A segunda resposta é, Senhor, eu não creio. Não creio nos teus sinais, eu não creio que tu és o Filho de Deus. E a resposta que esse povo dá a Jesus é, esse discurso é muito duro. Nós não conseguimos ouvir. É mais fácil, né, ouvir dizer, venha porque a sua casa própria Jesus quer te dar. Venha porque o carro, a bênção Jesus quer te dar. Mas quando falamos, tenha compromisso. Seja um servo fiel. Ame a Cristo. Ah, isso é muito duro. Não quero ouvir essas coisas. E aqui, irmãos, Jesus, ele não alisa. Ele diz, sabe por que vocês estão indo embora? Porque há descrente no meio de vocês. E eu sei, somente aqueles que o Pai me deu é que podem vir a mim. Por isso que nós afirmamos a doutrina da eleição. Deus tem os seus escolhidos de fato, porque somente eles podem ouvir a voz do Senhor e podem compreender este sinal. Se você, meu irmão, nessa noite compreende os sinais de Cristo, compreende que Ele foi enviado por Deus para te salvar, tem uma boa notícia para te dar. Você faz parte da família dele. Que Ele te escolheu. Um dia eu ouvi a história de um pesquisador que foi na Amazônia para realizar alguns estudos, e ele precisou fazer uma viagem pelo rio, e contratou um barqueiro para ajudar ele, né, nesse percurso. E durante a viagem do barco, lá no barco, ele perguntou ao barqueiro, você conhece matemática? Você estudou matemática? O barqueiro, não, eu fui na escola, senhor. Ele diz isso, você perdeu 50% da sua vida. Depois perguntou, você conhece matemática? Ou português? Ele, não conheço português, nunca estudei. Isso, você perdeu 20% da sua vida.
Aí perguntou pela terceira vez, conhece biologia? Já estudou biologia? O barqueiro já irritado falou, não conheço nada. Você perdeu 20% da sua vida. Aí disse que o barco bateu numa pedra assim, furou a madeira, e aí o barqueiro virou para ele e falou assim, sabe nadar? Aí o pesquisador, não, ele perdeu 100% de sua vida. Pulou do barco e... Final da história, irmãos. Que adianta conhecermos tantas coisas, e não termos o conhecimento que de fato nos leva para a vida eterna. Que adianta nos alimentarmos desse mundo, das coisas desse mundo, não nos alimentarmos do pão da vida. Nesta noite vimos sobre o quarto sinal de Jesus, o Evangelho de João. Vimos acerca do ambiente, a situação, os resultados, o discurso que Jesus deu a este sinal. E diante de tudo que foi exposto, irmãos, quero deixar apenas 3 aplicações para nós nessa noite. Primeira aplicação: trabalhe em prol do reino de Deus. Coloque sua vida, de fato, no reino. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Se somos discípulos de Cristo, mesmo diante dos nossos afazeres, o objetivo final será proclamar a glória de Deus e por onde passarmos deixar as marcas deste reino. Segunda aplicação: tenha fé. Tenha fé. Não veja Cristo apenas como uma última opção. Olhe para Cristo, de fato, como Ele é, o Verbo de Deus, o Deus encarnado que habitou entre nós. Olhe para Deus sempre como o primeiro socorro na sua vida, e não como a última solução. E em terceiro lugar, irmãos, coma do pão e beba do vinho. Experimente viver uma vida de comunhão com Deus. Eu sei que a correria do dia a dia é grande. Os afazeres são muitos. Mas você tem que dar um jeito de ler a palavra de Deus, de orar, porque você é um discípulo de Cristo. E se Ele é o primeiro na sua vida, você vai deixar de assistir certas coisas para desfrutar da palavra. Você vai deixar de fazer algumas coisas porque a sua prioridade é a palavra. E uma coisa fundamental: não despreze a ceia do Senhor. Não despreze. Não passe por cima dela. Porque ela não é apenas um memorial. Quando participamos da Santa Ceia, estamos dizendo, estamos comendo este pão, este corpo, dizendo, eu faço parte dele. Eu faço parte dele. De fato, eu faço parte da família de Deus. Quando Jesus ele disse esse discurso, ele falou, comam da minha carne, bebam do meu sangue. Como uma expressão, uma figura de linguagem dizendo, tenham comunhão comigo. Então, quando o pão e o vinho e o suco de uva está aqui diante de nós, irmãos, não é que o pão se transforma na carne de Jesus e o vinho em sangue, nada disso. Mas nós temos aqui a presença de Cristo. E comemos dizendo, eu faço parte. Ele me escolheu. Não rejeite também isso. Coma do pão, participa desse benefício. Quero convidar o nosso pastor, está orando e finalizando.